Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quero que você abra comigo a vossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Louvado seja Deus pela vida dos nossos amigos da internet que está nos acompanhando. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus possa testificar essa palavra em cada coração nesta manhã. Louvado seja o Senhor. É uma passagem muito conhecida, queridos, e tenho certeza que Deus ele vai refrescar a nossa memória em alguns pontos que precisamos assim estar mudando e fazendo. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Amém? Glória a Deus. Quem era Naamã? Naamã era um chefe do exército do rei da Síria. Era um homem muito considerado, porque pela vida de Naamã, muitas batalhas foram ganhas. E tudo isso era um propósito de Deus que estava através da vida deste homem, um general, alguém ali da linha de frente, um chefe daquela guarda real. O Senhor assim estava sobre a vida dele para dar vitória para o povo da Síria, para o exército da Síria. Era o propósito de Deus na vida de Naamã, mesmo Naamã não servindo a Deus, né? Deus levanta algumas pessoas de outras nações, até pagãs, para cumprir o propósito dele para o seu povo. É o que Deus faz. Deus ele tem suas formas de trabalhar, suas formas de agir, a qual nós não entendemos até que seja revelada para a nossa vida. Pois bem, Naamã, mesmo com a sua qualidade, mesmo com o seu poderio, mesmo com o seu senhorio diante dessa tropa, havia algo na vida deste homem que, por certo, o incomodava. Havia algo na vida deste homem que, por certo, deixava ele um pouco para baixo. O primeiro ponto que nós temos que perceber aqui, que mesmo que nós temos muitas qualidades, essas honrarias, que nem Naamã tinha, não vai esconder, não vai tirar realmente quem ele é. Naamã era um chefe considerado. Naamã era um homem de respeito, mas porém leproso. Havia algo na vida deste homem que não era visível, não era visto por todos, mas ele tinha dentro dele, ele tinha com ele, que era a lepra. Mesmo Naamã sendo um homem general, mesmo Naamã tendo uma patente alta, mesmo o senhor dele, o senhor aqui minúsculo, o rei, sendo com ele, Naamã era leproso. Naamã tinha algo que o diminuía, Naamã tinha algo que o incomodava. Então, ou seja, irmãos, trazendo para nós podemos ter algumas qualidades, podemos ter algumas coisas boas, mas essas coisas boas não vão ocultar quem realmente eu sou ou quem realmente eu tenho. Porque todos nós temos algo que precisa ser mudado e tratado. E às vezes nós, por sermos bons e ter algumas qualidades, nós esquecemos daquilo que está nos atrapalhando ou daquilo que nós somos. Por isso é muito importante, irmãos, nós atentarmos não para as nossas qualidades, mas sim para os nossos defeitos, sim para os nossos erros, que precisam ser mudados e rapidamente, porque para isso nós estamos na presença de Deus, para isso nós servimos a Deus. Ter qualidade, ser bom em algumas coisas, isso não vai tirar o erro ou a falha que alguns de nós temos, ou que nós todos temos. Por isso é preciso mudar. Naamã tinha um grande problema. Naamã tinha alguma grande dificuldade. O texto revela que ele era tudo, ele era bom, ele era grande, ele era forte, era poderoso, mas leproso. Então, se nós formos colocar na balança, havia uma balança negativa, um peso negativo na vida de Naamã, e precisava ser mudado, precisava rapidamente ser transformado. E nós sabemos, irmãos, que não adianta nós temos muitas coisas se dentro de nós estamos vazios. Não adianta. Naamã aqui então, ele era leproso, havia uma dificuldade.
Quando ele colocava a sua armadura, tampava realmente o que ele tinha, o mal que ele tinha. Quando ele vencia as suas batalhas, ocultava verdadeiramente a batalha e a guerra que ele vivia dentro de si. Leproso, quando ele ia para o seu quarto, quando ele ia para o seu lugar reservado, e ao tirar a sua armadura, consequentemente o seu semblante caía, porque havia algo na vida dele que ele não conseguia vencer. Ou seja, vencia grandes batalhas, mas não conseguia vencer a lepra. Vencia grandes desafios, mas não conseguia se limpar daquela lepra. Por quê? Aquela lepra não estava no querer, não estava à mercê, não estava no controle de Naamã. As guerras estavam no controle dele. As batalhas estavam no controle dele, porque ele assim conseguia administrar. Mas, porém, essa lepra, ele não conseguia tirar ela da vida dele. Ele não conseguia limpar essa lepra da vida dele. Pois bem, no versículo de número 2, diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Pois bem, Deus sempre nos dará oportunidade para nós melhorarmos. Deus sempre abrirá uma porta para que eu possa passar por essa porta para eu melhorar. Ou seja, não existe ninguém na face da terra que não tenha uma oportunidade de melhorar, irmãos. As pessoas não mudam e não melhoram porque elas não querem, ou porque elas acham que elas são suficientes, melhores do que o próprio Deus ou do que outras pessoas. Por isso, irmãos, quando eu disse no começo que nós precisamos olhar para as nossas falhas e para os nossos erros, porque as qualidades, irmãos, não vão mudar. O que você faz por excelência, você vai continuar fazendo, mas o que tem que mudar, os defeitos, os erros, tem que ser transformado, tem que ser mudado. E é isso que nós temos que trabalhar na nossa vida. Não é trabalhar no que já está bom. O que já está bom já chegou no nível de bondade. Agora eu tenho que trabalhar naquilo ainda que precisa ser melhorado. Eu tenho que me dedicar para isso. Naamã, então, agora, é trazido de Israel uma menina, a qual o próprio Deus estava movendo as circunstâncias para ajudar Naamã. Porém, Naamã não sabia de nada. Naamã, essa menina é levada como escrava para dentro da casa de Naamã. Aprove Deus que essa menina, ela era uma serviçal ali, e consequentemente, ela ouviu que Naamã tinha essa lepra. E essa menina, cheia da presença de Deus, mesmo escrava, mesmo estando em terra distante, ela declarava quem era o seu Senhor. Ela declarava quem era Deus. Essa menina, ouvindo a necessidade que Naamã tinha, ouvindo o problema que Naamã tinha, essa menina declara: oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria, e ele o restauraria a sua lepra. O que essa menina estava dizendo? Olha, se Naamã estivesse diante do profeta de Deus, a qual nós servimos, Deus iria restaurar essa lepra dele. Deus iria restaurar a saúde dele. Ora, mas essa menina é escrava. Essa menina não estava lá porque ela queria. Ela foi tirada da sua terra, mas ela não foi tirada da presença de Deus. Mesmo num lugar distante, essa menina estava declarando que o Deus que ela servia era um Deus poderoso para curar e para libertar. Ou seja, muitas vezes, trazendo para o dia de nós, muitas vezes algo está diferente daquilo que eu estou acostumado, e aí eu deixo de glorificar a Deus. Muitas vezes o curso da minha vida não está andando como eu quero, e aí eu deixo de glorificar a Deus. Essa menina, mesmo estando em lugar de prisão, porque ela estava numa prisão, ela era escrava, ela estava glorificando e exaltando o nome do Senhor, trazendo para mim e para você, meu irmão, se nós queremos vitória, nós temos que todos os dias declarar quem é o Senhor na nossa vida. A geração que nós estamos vivendo é uma geração mimada, é uma geração fraca, é uma geração que infelizmente aprendeu errado e não está se preocupando em querer aprender certo, porque qualquer motivo é ter que abandonar
questionar a Deus, qualquer motivo, para de vir para a igreja, qualquer motivo, não quer saber mais de nada. Por isso, irmãos, aleluia, que tem muitas pessoas que hoje não conseguem se permanecer de pé. Por quê? Porque nunca estiveram firmes com Deus. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Deus está ainda, irmão, com a porta aberta, para que nós possamos verdadeiramente entrar no Santo do Santo, para aprender realmente quem é Deus. Essa menina nos ensina que mesmo nós estamos distante da terra natal, eu tenho como adorar e servir o meu rei, o meu Senhor de verdade. Ou seja, as circunstâncias, os problemas, não podem deixar de eu glorificar a Deus. Não podem. Que adorador que sou eu? Se no momento da fraqueza, no momento da tribulação, eu não louvo mais a Deus, quem sou eu? Quem é você? Que por motivo algum problema, seja circular da nossa vida, nós deixamos de vir para a casa de Deus. Nós deixamos de servir a Deus. Quem realmente é você? Quem realmente somos nós? Será que verdadeiramente queremos de todo o coração adorar a Deus? Porque adorar a Deus, quando as coisas estão bem, isso não é adoração. Isso não é adoração. Adorar a Deus quando quando eu estou alegre, isso não é adoração. Adoração é todos os dias. Mesmo eu estando mal, eu tenho que adorar. Mesmo não estando legal, eu tenho que adorar. Eu tenho que entender que mediante as circunstâncias que eu estou, mediante o problema que eu estou vivendo, se eu estou alegre ou triste, eu tenho que todavia adorar a Deus, porque Deus não é o causador do mal da minha vida, Deus não é o causador do mal da terra, mas Deus é a solução para a minha vida, Deus é a solução para a minha história, para essa humanidade. Pois bem, então Naamã agora, ele atendendo pelaquela menina, porque olha, quando nós estamos com um problema, nós queremos resolver, nós queremos sair dele. E aqui, irmãos, nós aprendemos também que podemos ser e ter nas existências circunstâncias na nossa vida, e às vezes nós não atendemos para que o que está do nosso lado. Naamã estava tão preocupado, Naamã estava tão para baixo, e a solução que ele precisava estava dentro da sua casa. Mas ele não conseguia enxergar, ele não conseguia ver. Porque Deus, irmãos, ainda que Deus ele traga de longe, ele vai trazer para perto de nós, para poder nos ajudar, nos auxiliar. Porque é isso que Deus faz. Então, nós vemos que a bênção, a porta que Naamã precisava, não estava distante, estava do lado dele, estava dentro do lado dele. Porém, ele não enxergava. Porque já foi dito aqui hoje pela manhã, Deus faz quando Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Agora eu tenho que estar o quê? Na submissão, para que eu possa entender e compreender o que Deus quer fazer na minha vida. É esperar. Então, Deus agora, Ele levanta essa menina como uma porta para Naamã, como uma saída para Naamã. Naamã não conseguia resolver esse problema, mas alguém agora enviado por Deus dá uma direção para a vida dele. E aqui eu quero abrir parênteses, irmãos. Quantas direções Deus tem, oportunidade Deus tem levantado para a nossa vida? Quantas oportunidades Deus tem levantado para a sua vida que me acompanha pela internet? Às vezes reclamamos muito de tudo, mas esquecemos de se atentar para que Deus está levantando, às vezes, do nosso lado, dentro da nossa família, ou lá no trabalho, ou mesmo até na condução, porque Deus ele tem suas formas de falar. E às vezes nós estamos tão presos ao momento que estamos vivendo e não estamos considerando aquele ou aquela que Deus está levantando para nos ajudar, para nos dar uma porta de saída, para nos ajudar a levantar. Naamã, então, ele atende para aquela menina fala. Ele atende porque ele era necessitado, ele precisava. E quem realmente quer mudança, ele começa a ouvir o que está sendo proposto para ele. Deus, então, ele tem o poder de fazer, porém, é na hora que ele quer, é na hora que ele acha que tem que fazer,
e nós temos que somente acreditar, somente nós temos que esperar. E como foi dito, esperar é difícil, mas se faz necessário para quem realmente quer mudar. No versículo de número 4 e 7, diz assim: então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim fará, assim e assim falou a menina, que da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. Então agora Naamã está indo em busca da sua cura. Naamã está indo então em busca da solução a qual foi apresentada para ele. Olha, é um ponto muito importante que Naamã está dando na vida dele. Ele está indo atrás daquilo que poderia o ajudá-lo, daquilo que poderia o mudar. E muitas vezes, irmãos, na nossa vida, como eu disse, Deus está dando oportunidade, mas nós não pegamos as oportunidades. E lá na frente nós vamos reclamar. Lá na frente nós vamos indagar por que a minha vida não muda, por que não dá certo, por que eu não estou conseguindo, por quê? Porque você não está atentando para o que Deus está falando, para que Deus está querendo mover, está querendo mostrar. No versículo então de número 4, do 4 ao 5, Naamã então se dispõe a querer mudar. Naamã se dispõe a querer ser diferente. E é isso, irmãos, que precisa ter na nossa vida. A disponibilidade de querer melhorar, de querer fazer diferente. Tem pessoas que entram ano e saem ano, a vida dela não muda, por quê? Porque ela está sempre no mesmo jeito e não quer melhorar, nada muda. Ela não ora, ela não lê a palavra de Deus, ela não jejuma, ela não se consagra, ela não faz propósito e ela quer que a vida dela muda. Irmãos, não há mudança para quem não faz nada diferente. Não há mudança. Ou às vezes nós fazemos, agora eu vou mudar. Uma semana e depois eu volto a ser tudo o que eu era de novo. Então não é mudança. Não é mudança. Mudança, irmãos, é realmente eu mudar todos os dias e manter consequentemente essa minha mudança. É necessário isso. Então é preciso, irmãos, nós olharmos para dentro de nós, Deus, o que eu preciso mudar? É este ponto, eu vou trabalhar, eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou me dedicar para que eu possa mudar, para que eu possa melhorar, porque isso está fazendo um mal para a minha vida, porque não adianta, irmãos, ter tudo, mas quando eu entro no meu quarto, eu vejo a deficiência que está em mim e coloca tudo para baixo. Ora, imagine que aqui temos uma bacia de água limpa, e nós pegamos apenas uma gota de corante, e colocamos diante dessa bacia limpa que está aqui com 500 litros de água. O que vai acontecer? Uma gota de corante ela vai contaminar 500 litros de água. Um pingo de corante, pastor Gilmar, ele vai contaminar toda a água que está pura. Assim é na nossa vida, meus irmãos. Não adianta eu ter qualidades, se há algo na minha vida que me perturba, que me faz mal, e eu tenho que melhorar. Porque senão, os meus objetivos, as minhas conquistas, quando eu entrar para dentro da minha intimidade, eu vou ver que não vale a pena. Que não vai valer a pena, porque existe uma pequena mancha que ainda está fazendo mal em toda a água que está na minha vida. Então nós precisamos mudar rapidamente para que nós possamos verdadeiramente ser completos, irmãos, de gozo, de satisfação plena na presença de Deus. E isso depende de nós. Querer mudar, querer se limpar, querer largar aquilo que nos oprime, querer largar aquilo que está nos afastando da presença do mal, querer tirar de dentro de nós aquilo que verdadeiramente tira a nossa paz, tira a nossa alegria. Pois bem, no versículo de número 8 diz assim: e sucedeu, porém, que ouvindo Elias, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou dizer: por que rasga os teus vestidos? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Ora, o rei de Israel se perturbou, porque verdadeiramente o rei de Israel não podia mudar a vida de Naamã, mas o profeta que ali habitava poderia. E o rei ficou desesperado, porque o rei da Síria mandou carta, dizendo: olha, está indo aí meu servo, para que vocês possam o curar,
manifestar a cura na vida dele. Porém, o rei se desesperou. E o profeta Elias, sabendo que o homem estava, o profeta Eliseu, sabendo que o rei estava desesperado, disse para o rei: não se preocupa, pode mandar ele vir, porque ele vai saber que em Israel há profeta, há homem de Deus. Irmãos, há momento da nossa vida que nós temos que chamar responsabilidade para aquilo que Deus colocou em nossas mãos. A responsabilidade estava na vida do profeta, não do rei. Por isso o rei se desesperou. Como assim, irmãos? E muitas vezes, irmãos, o que Deus colocou na sua mão é responsabilidade sua. E às vezes nós estamos terceirizando aquilo que é para mim fazer. Por isso o profeta aqui, ele foi bem categórico, dizendo: pode vir, não é soberba. Quando nós vemos, parece ser uma soberba, mas não é. Não é uma autoconfiança, mas é em saber e entender que ele está fazendo, cumprindo o chamado dele. Deixa vir, e saberá que há profeta em Israel, e saberá que há homem de Deus em Israel. Ou seja, irmãos, é momento de nós olharmos para dentro de nós e falar assim: não, em nome de Jesus, eu tenho por certeza que a presença de Deus vai fazer eu mudar e transformar esse ambiente. É eu chamar a responsabilidade, eu vou vencer, por quê? Porque eu sou um homem de Deus. A minha casa vai ser transformada, por quê? Porque aqui eu sou um profeta, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. E ter, claro, as características do homem e da mulher de Deus. É chamar a responsabilidade. Não é esperar pelo outro lado, não é esperar pela esposa, não é esperar pelo esposo, não é esperar pelo filho, não. Eu reconheço que na minha vida tem o Senhor, então eu vou à luta, eu vou buscar em nome de Jesus. É preciso mudar, então em nome de Jesus eu me coloco na brecha para mudar. É dizer como diz Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto, Deus, a mudar para transformar o ambiente que eu estou vivendo. Eu mudo para transformar o ambiente que está ao meu redor. Nós precisamos, como homem, como mulheres de Deus, chamar essa responsabilidade. Pois bem, Naamã, então, ele vai até agora em Israel, e no versículo 9 diz assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou na porta de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, o mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Ou seja, irmãos, quando nós reconhecemos o estado que nós estamos, já é um grande passo, já é um grande mover na nossa vida. Só que muitas coisas Deus permite na nossa vida, que é para realmente revelar o que está por dentro de nós. Naamã tinha lepra, mas havia algo ser mudado por dentro dele. Ou seja, Deus nunca vai mudar a parte de fora, se não transformar a parte de dentro primeiro. E muitas pessoas às vezes querem ser transformada por fora, mas por dentro está totalmente ruim, está totalmente mal. E Deus, ele não atenta pelo lado exterior, Deus atenta pelo lado interior. Então, ou seja, reconheça o seu estado diante de Deus. Não queira ou não pense que irá pressionar a Deus e irá tratar como os homens, pois Deus vê o que está por dentro. Naamã, ele chega diante da casa do profeta e ele queria honrarias, porque ele era um general. Ele queria que talvez estendesse um tapete para ele entrar na casa do profeta. E o profeta apenas dá somente uma mensagem: manda ele ir se lavar por 7 vezes. Naquilo lá soa, irmãos, mal nos ouvidos de Naamã. Naamã fica indignado com isso, porque o profeta nem sequer olhou na face dele. O profeta mandou uma mensagem. O profeta nem abriu a porta da casa para ele entrar. O profeta apenas diz: olha, o que ele veio buscar, manda ele ir no Rio Jordão e se lavar 7 vezes. Ora, era simples, mas porém isso causou um furor em Naamã. Naamã ficou indignado com isso. E no versículo de número 11,
Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. É aqui que está o problema, irmãos. Nós queremos muitas coisas de muitas pessoas, mas não fazemos nada. Essa é a verdade. Naamã estava no pensamento dele: eu queria que ele me atendesse, eu queria que ele me olhasse, eu queria que ele me aplaudisse, eu queria que ele me colocasse para dentro da casa dele. E a Bíblia diz que ele se indignou muito. E aqui ele diz: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Era isso que Naamã queria. Naamã queria que o homem colocasse a mão na lepra e ele seria curado. Simples assim. Porque na realidade é isso que nós queremos. Nós não queremos compromisso. Nós não queremos se santificar. Nós não queremos se preparar. Nós não queremos se esforçar. Mas nós queremos o milagre de Deus. Era o posicionamento de Naamã. Naamã aqui, no pensamento dele: eu vou lá, o profeta vai orar e a minha carne será restaurada. Ou seja, mas o profeta faz tudo diferente. Não, você quer ser curado? Eu quero. Então você vai ter que ir e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Você vai pôr a sua fé em prática. Você vai se esforçar. Você vai se dedicar. Você não quer ser curado? Quero. Então você tem que ir por esse caminho. Mas Naamã não queria. Naamã queria algo fácil ao ver dele. Queria algo que trazia cômodo para ele. No versículo de número 2. Não são porventura Abanã e Fapá, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com a sua indignação. Ou seja, Deus dá o lugar, o jeito como fazer para ser curado, mas o homem ainda começa a indagar. Para ele era uma humilhação se mergulhar no rio Jordão, porque os rios de Damasco eram muito mais limpos, e aqui ele estava se sentindo menosprezado. Mas, irmãos, Deus usa suas formas para quebrar quem eu sou. Naamã era orgulhoso. Naamã, devido às suas vitórias, trouxe um orgulho na vida dele. Mas o texto fala que todas as suas vitórias era porque Deus era com ele. Mas até aqui Naamã não reconhecia quem era Deus, mas era orgulhoso. Por isso Deus leva ele para esse caminho, para ele realmente quebrar a vaidade dele, quebrar o orgulho dele. Porque não adianta, irmão, ser curado da lepra e continuar com orgulho dentro de si. Não adianta Deus levantar, Deus restaurar, se o orgulho está dentro de mim ainda. Não adianta Deus me dar uma casa bela, não adianta Deus me dar um lugar bom, não adianta Deus me dar riqueza, se o orgulho ainda está dentro de mim. O orgulho é um câncer que destrói tudo. É o orgulho que faz, é o orgulho que fez Satanás perder a melhor e maior posição diante de Deus. O orgulho. E hoje, infelizmente, muitas pessoas, irmãos, está deixando o orgulho ser o seu senhor. Não quer se submeter àquilo que Deus propõe para a vida dela. Por isso não vai chegar em lugar nenhum mesmo. Porque o orgulho é destruição na vida do homem e da mulher. O orgulho faz que a pessoa, irmãos, não seja humilde, não tenha compromisso, não seja fiel. O orgulho, a destruição da vida do homem e da mulher. Naamã estava cheio de orgulho, porque, irmãos, se rapidamente ele foi para ser curado, era só ele ouvir e colocar em prática aquilo que o profeta diz. Mas ele não, ele indagou. Ele falou: não, tem que ser assim, eu quero do meu jeito, eu quero da minha forma. Não é do jeito que Deus quer. Ô, irmãos, lutar contra Deus é suicídio. Lutar contra Deus, irmãos, é desgaste. E nós vamos perder. É melhor fazer conforme Deus quer. É melhor fazer conforme o Senhor assim quis. E versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo, lava-te e ficarás purificado. Olha, irmãos, os servos estavam enxergando aquilo que Naamã não estava enxergando.
Por quê? Naamã era senhor, e o servo deles estava abaixo. Então, ou seja, quem é servo já tem uma qualidade, que é humilde. Não existe servo com arrogância. Não existe. Não existe servo com prepotência. Não existe servo com orgulho. Então, assim, o que eu entendo? Se é um orgulho na minha vida, eu não sou servo. Nunca serei servo, se o orgulho está dentro de mim. Nunca serei. E aqui os servos, humildes, e olhou para o Senhor dele e disse: Senhor, se o homem te pedisse grande coisa, o Senhor não faria? Ainda mais se mergulhar no rio, para trazer a tua cura. E aí o Senhor, Naamã, cheio de orgulho, não estava entendendo, não estava olhando para isso. Mas os servos deles entenderam. E aí os servos deles tiveram que intervir e orientar Naamã. E no versículo de número 15, diz assim, no versículo 14, então desceu, mergulhou o Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificada. Ou seja, irmãos, Deus quer fazer um milagre na sua vida? Quer. Deus quer mudar a tua história? Deus quer. Deus quer te levantar? Deus quer. Mas tem que ser da forma conforme Deus quer, diante da palavra de Deus. Se nós não andarmos conforme a palavra de Deus, nunca sairemos da onde nós estamos. A minha vida não vai mudar se eu não estiver diante da palavra de Deus. Não importa o que Deus está mandando, eu tenho que fazer conforme Deus quer. Não é como eu quero, irmãos, eu quero muita coisa, só que muita coisa que eu quero não vai suprir a necessidade que eu preciso realmente. É momentânea. O que eu preciso é andar conforme a palavra de Deus, conforme a orientação de Deus, para que as coisas se cumpram em minha vida. Ou seja, muitas vezes, irmãos, nós não estamos acostumados a somente ouvir aquilo que nós queremos. Essa é a verdade. Nós somos assim. E quando algumas pessoas, ou quando Deus levanta alguém e traz algo daquilo que nós estamos desacostumados a ouvir, nós às vezes tomamos um choque de realidade. Mas é o que eu disse, irmãos, muitos problemas vêm na minha vida para mostrar realmente o que eu preciso melhorar. Porque às vezes vem guerras na minha vida que é porque eu não tenho paciência. Às vezes vem tribulações na minha vida, é porque eu não tenho o sentimento de perseverar. E aí Deus está querendo tratar. Porque se eu sou realmente um homem de Deus, eu tenho que ser transformado, conforme a palavra do Senhor. Então muitas vezes eu sempre digo aqui, um dos meus maiores problemas é o trânsito. E hoje Deus me coloca para trabalhar no trânsito, por que é isso? Ele quer me tratar. E eu tenho que entender isso. Porque não seria mais fácil para Deus olhar assim, espera aí, o problema do meu filho é trânsito, isso daí tira a paz dele, então eu vou tirar ele do trânsito, né? Vou levar ele para o interior, vou deixar ele lá, quietinho no meio do mato, lá não tem trânsito. Não. O que Deus me faz? Deus me dá condições, eu compro um carro para mim trabalhar onde? No trânsito. É Deus dizendo, é aí que eu vou te tratar, é aí que você precisa ser tratado. Então, irmãos, é isso que nós temos que entender. Tirar da minha vida é fácil, não, mas eu tenho que ter testemunho. Olha, isso aqui era um mal da minha vida, mas eu consegui vencer porque Deus me ajudou. Ou aquilo que seria um mal vai se transformar num testemunho para a vida dos outros. Então não é fugir do problema. O homem e a mulher de Deus, ele tem que encarar o problema e em nome de Jesus ele tem que sobressair sobre o problema. Ele tem que resolver o problema com o poder de Deus. E é sobre isso, irmãos. Na minha vida e na tua vida. As qualidades e as perfeições que Deus já te deu, tá bom. Agora é hora de nós trabalharmos as imperfeições da nossa vida. Que às vezes, irmãos, as imperfeições acabam destruindo as perfeições da nossa vida. As coisas ruins acabam tirando as qualidades que nós temos. Porque na realidade, irmãos, o que Deus olha para a nossa vida é aquilo que tem que ser mudado. O que Deus olha. E o que Deus espera de mim é que eu milite, trabalhe naquilo que ainda está me trazendo mal. Porque quando eu estou mal, eu não quero adorar. Quando eu estou mal, eu não quero vir para a igreja. Quando eu estou mal, eu não quero glorificar. Então, ou seja, o mal é um grande atrapalho na nossa vida. O mal é uma grande pedra que nos impede de caminhar.
E é por isso que Deus, Ele quer nos ajudar nesta manhã a nós nos limparmos, nos purificarmos. Graças a Deus aqui não tem ninguém com lepra, graças a Deus. Mas de repente é um sentimento na sua vida. De repente é algo dentro de você que precisa ser mudado. De repente é algo, ao seu redor que Deus Ele quer que mude. Para quê? Para que as coisas comecem a fluir, irmãos. Então nós precisamos rapidamente, em nome de Jesus, irmãos. Ou seja, a lepra na vida de Naamã era apenas um pano que estava tampando, encobrindo o orgulho, a vaidade e a soberba dele. A lepra era só, irmãos, uma das causas da vida de Naamã. Mas a maior causa era a soberba. A maior causa na vida de Naamã era a vaidade. A maior causa na vida do Naamã era o orgulho. Então, às vezes, Deus permite que algo aconteça na minha vida para mim ver dentro de mim o que precisa ser mudado. Quando Naamã, ele cumpriu a palavra do Senhor, quando ele venceu o orgulho dele, a lepra dele foi restaurada. Porque se ele não vence o orgulho, a vaidade e a soberba, ele não seria curado. E essa palavra é para mim, é para você nesta manhã. Se nós não vencemos o mal que está de dentro de nós, nós não conseguiríamos exteriormente ser liberto, ser curado, ser transformado. As coisas não vão acontecer na nossa vida. As pessoas aí fora, pessoas, às vezes eu converso, está tentando e não muda. Por que não muda? Porque algo ainda está errado dentro dela. Algo ainda está errado. Não adianta, irmãos, Deus me dá ouro e prata, se eu não consigo segurar na palma da minha mão. Não adianta Deus me dar, irmãos, aquilo que eu quero, se dentro de mim eu não me encontro. Eu vou destruir, eu vou perder. Então Deus que permite que as coisas aconteçam para que dentro de mim eu seja transformado, mudado, para que as coisas aconteçam na minha vida. Então que nesta manhã nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, analisarmos o que estamos vivendo. Você que me ouve pela internet, você tem que analisar a sua vida. Já estamos no mês 6. Hoje é dia 2 de junho. A metade do ano. E infelizmente, para algumas pessoas começou o ano e aí a vida dela não mudou ainda. Por quê? Se ela está na presença de Deus, se ela está procurando a Deus, se ela está se dedicando, se ela está orando, por que não mudou? Porque algo ainda precisa ser mudado dentro de nós. Então que nesta manhã nós possamos refletir na nossa vida, que nós possamos, irmãos, ser transformados de dentro, para que as coisas naturalmente aconteçam pelo lado de fora na nossa vida. Não adianta nós termos tudo fora, se estamos vazios por dentro, não adianta. O que Deus quer é que nós estemos cheios por dentro, e isso, irmãos, é individual de cada um. Eu sei o que eu preciso ser mudado na minha vida, e eu trabalho todo dia para isso. Eu não posso esquecer do velho homem que está aqui dentro. Eu não posso esquecer que Jesus diz que essa carne, ela tende para o pecado. Eu não posso esquecer disso. E o mal da nossa geração é isso, que esquece do que Jesus falou. Olhar, orar e vigiar, porque a carne é fraca. A carne é fraca. O espírito está pronto, mas porém a carne é fraca. E todos nós que aqui estamos, vivemos atranhados, ligados com a carne. E todo dia, essa carne ela quer me tirar da presença de Deus. Todo dia. Todo dia, seja dormindo, seja acordando, ela quer me tirar da presença de Deus. E eu preciso então entender isso e cada dia mais procurar a me santificar, para que eu possa vencer esses dias maus, vencer essas circunstâncias. Então, irmãos, que em nome de Jesus nós possamos reconhecer
que só Deus pode mudar a nossa vida. E quando nós reconhecemos, nós se sujeitamos à palavra de Deus. Então que nessa manhã nós possamos deixar toda a soberba, toda a vaidade, que nós possamos deixar, irmãos, todo orgulho, irmãos, e se apegar com Deus, irmãos. O que é isso, irmãos? É eu entender, irmãos, que às vezes, irmãos, na vida do Ricardo tem algo que ele pode me ajudar. Eu tenho que entender isso. Que às vezes o Moacir, sentar com o Moacir e falar assim, Moacir, me ajuda nisso. Eu tenho que entender. A minha posição como pastor não me dá o direito, irmãos, de pensar que eu sou perfeito. E é por isso que eu digo que essa nossa geração está indo de mal a pior, é isso, porque às vezes, irmão, são pessoas que têm às vezes uma certa posição, um certo cargo, ou tem algum conhecimento, pensa que já está bom, não está. Nós estamos diante de uma passagem onde o homem, o próprio Deus era na vida dele, porém ele era leproso. O próprio Deus usava ele com autoridade na terra para ganhar batalhas, mas ele era leproso. E é o próprio Deus que leva ele a se humilhar para que ele possa ser restaurado. Então eu tenho que entender que há momento da minha vida eu tenho que parar para ouvir. Há momento da minha vida que eu tenho que parar para escutar. Há momento da minha vida que eu tenho realmente que declarar quem eu sou. Que não adianta, irmãos. Eu posso esconder de cada um de vocês quem eu sou, mas de Deus eu não escondo. E se tem uma coisa que Deus, irmãos, ele é especialista em revelar quem realmente eu sou. Ah, Deus revela. Deus não envergonha? Envergonha sim. Envergonha. Miriam e Arão, com sentimento de inveja de Moisés. O que Deus fez? Envergonhou na frente de Moisés. Deixou Miriam toda cheia de lepra. Revelou para Moisés, sua irmã está com inveja de você. Aí, ó, cheio de lepra, coloca. Então, irmãos, Deus envergonha sim. Não brincamos com a obra de Deus. Não podemos pensar, irmãos, que apenas a minha posição ou a tua posição vai fazer que as coisas vão acontecendo. Irmãos, Deus, Ele é justo e Ele é fiel. Por isso nós devemos permanecer com toda humildade diante do Senhor. Com toda humildade. A única forma de nós chegarmos do outro lado é nós sermos humildes com Deus. Sermos humildes. Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada. Tudo que eu estou e tenho é por causa do Senhor Jesus. Tudo que eu faço é porque as tuas mãos é boa. Mas tem algo dentro de mim que precisa ser mudado, e aí é comigo. E eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. E é preciso nós termos esse sentimento de humildade, de entender que não está no meu controle. Não está ao meu querer. Está o querer e o controle de Deus. E quando eu me chegar até a Deus, o que a Bíblia fala? Humilhe-se diante das mãos poderosas do Senhor. E aí o que? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Só há uma forma, irmão, de eu resistir o diabo, se eu estiver se humilhando na presença de Deus. A tentação vai vir, por que muitos cedem à tentação? Porque não é humilde. Por que muitos caem no pecado? Porque não é humilde. Porque não consegue resistir. Por quê? Porque a tentação vem. E aí as pessoas o quê? Não estar firme na presença de Deus, vão cair. Mas que nesta manhã, eu e você possamos estar firmes na presença do Senhor. E o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, vai nos ajudar a nós se restaurarmos pelo poder do nome dEle. Amém? Aplauda ao Senhor com alegria. Vamos colocar de pé. Deus abençoe a sua vida. E que nós possamos ser, irmãos, em nome de Jesus, ter, aleluia, a posição de um homem e da mulher de Deus e cumprir a vontade do Senhor.